Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Civil em Debate. Eu sou o professor Paulo, especialista em Direito Civil, e hoje estamos aqui para fazer algumas apostas sobre os temas que podem aparecer no próximo ENAM da FGV, especialmente em direitos reais e responsabilidade civil. Olá, Paulo! Olá a todos que nos acompanham. Sou a professora Mariana e estou muito animada para este debate. Analisamos as últimas 4 provas do ENAM e percebemos padrões interessantes, não é mesmo? Exatamente, Mariana. Algo que notamos claramente é o quanto a FGV privilegia a legislação nas questões de direito civil. Cerca de 69% das questões têm como foco principal a literalidade do Código Civil, seguidas por 19% de doutrina e apenas 10% de jurisprudência. Isso mesmo, Paulo. E falando especificamente sobre direitos reais, as provas anteriores mostram um interesse crescente da banca em temas como a uso capião especial urbana e rural, além de questões sobre condomínio edilício. E não podemos esquecer das modalidades de aquisição e perda da propriedade. A FGV tem cobrado bastante os requisitos diferenciadores entre as várias espécies de uso capião. Minha primeira aposta para o próximo exame é um aprofundamento na alienação fiduciária de bens imóveis. Interessante sua aposta, Paulo. Acredito que também veremos questões sobre direito de superfície. É um tema que tem ganhado relevância prática e apareceu de forma tangencial em provas anteriores, mas nunca foi o foco principal de uma questão. Outra aposta minha é sobre direito de laje. Foi incluído no Código Civil pela Lei 13.465/2017 e tem crescente aplicação prática, especialmente em áreas urbanas. A FGV ainda não explorou profundamente este instituto, que possui características muito peculiares. Concordo plenamente. E ainda dentro de direitos reais, apostam em questões sobre multipropriedade ou timesharing, também uma inovação relativamente recente no ordenamento jurídico, incluída pela Lei 13.777 de 2018. É um tema com nuances que podem gerar excelentes questões de prova. Agora, mudando para a responsabilidade civil, vimos que nas últimas provas a FGV explorou bastante a responsabilidade por fato de outrem, a responsabilidade por fato da coisa e as teorias subjetiva e objetiva. Sim, e um ponto importante que apareceu recentemente foi a perda de uma chance. Minha aposta é que veremos questões mais aprofundadas sobre nexo causal e suas teorias, especialmente a teoria do dano direto e imediato versus a teoria da causalidade adequada. Bom ponto, Mariana. E eu aposto em questões sobre responsabilidade civil na internet, especialmente após o Marco Civil da Internet e com o crescente número de casos envolvendo danos nas redes sociais. A jurisprudência do STJ tem sido muito rica nesse aspecto. Outra tendência que percebo é a cobrança sobre danos extrapatrimoniais coletivos. As últimas provas mencionaram o tema lateralmente, mas acredito que no próximo ENAM veremos questões específicas sobre esse tipo de dano, que atinge interesses transindividuais. E não podemos ignorar os novos entendimentos sobre responsabilidade civil ambiental. Uma questão do ENAM 3 mencionou a teoria do risco integral em danos ambientais, mas acho que veremos um aprofundamento sobre o tema, especialmente quanto à solidariedade e à imprescritibilidade da reparação. Falando em responsabilidade civil, você acha que eles vão abordar responsabilidade civil do Estado novamente? Isso tem aparecido nos últimos exames, mas sempre com aquele viés administrativista. Acredito que sim, mas com um enfoque mais civilista. Minha aposta é que veremos questões sobre a responsabilidade do Estado em casos de omissão específica versus omissão genérica, tema que tem sido objeto de intensa discussão doutrinária e jurisprudencial. Interessante. E sobre um tema que está na intersecção entre contratos e responsabilidade civil, você acredita que a FGV abordará a responsabilidade pré-contratual com mais profundidade? Com certeza! A violação da boa-fé objetiva na fase de tratativas é um tema que tem ganhado cada vez mais relevância. E junto com isso, aposto em questões sobre o duty to mitigate the loss, o dever de mitigar o próprio prejuízo, que é uma aplicação interessante da boa-fé objetiva. Uma última aposta minha. Acho que veremos questões sobre a quantificação do dano moral.
É um tema que sempre gera discussão, e a jurisprudência tem avançado na criação de parâmetros mais objetivos, especialmente após algumas decisões recentes do STJ. Excelente ponto. E complementando, acredito que podem aparecer questões sobre o tema do dano moral presumido, em re ipsa, versus a necessidade de comprovação do dano. Existem situações específicas para cada caso, e os candidatos precisam conhecer bem essa diferenciação. Paulo, e quanto às tendências gerais de cobrança? O que você diria para os estudantes que estão se preparando para o próximo BENAM, em termos de metodologia de estudo para direito civil? Mariana, eu diria que, diferentemente do que muitos pensam, é fundamental dominar o Código Civil. Como vimos na nossa análise, quase 70% das questões são baseadas diretamente na legislação. Então, meu principal conselho é: estude a lei seca com afinco. Concordo totalmente. E para complementar, é importante ter uma base doutrinária sólida, especialmente nos temas que são mais conceituais, como os princípios dos direitos reais e os pressupostos da responsabilidade civil. Já a jurisprudência, embora apareça em menor percentual, é decisiva para os temas mais controvertidos. Exatamente. E para finalizar, quero deixar uma mensagem para nossos ouvintes. Preparem-se estudando Código Civil artigo por artigo, mas sempre contextualizando com a doutrina e jurisprudência. O sucesso no ENAM depende desse estudo integrado. Sem dúvida. E lembramos que estas são nossas apostas baseadas na análise das provas anteriores. O estudo deve ser amplo e abranger todo o conteúdo programático. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Este foi mais um episódio do Civil em Debate. Continue nos acompanhando para mais dicas e análises sobre as provas da FGV. Até o próximo programa.